Mas, de qualquer forma, boa noite a todos. Espero que eu possa, sei lá, ajudá-los a compreender um pouquinho mais sobre a astronomia, e, em particular, sobre a astronomia cultural, né? Que é o nosso objeto de conversa hoje. Vocês devem estar acompanhando a minha tela, né? Às vezes eu vou estar olhando direto para vocês, às vezes eu vou olhar de lado aqui, porque eu tenho que combinar as duas telas aqui para saber o que está acontecendo. Mas, de qualquer forma, vocês devem estar observando que a gente está diante da direção sul aí, né? Correto? Do lado sul aí do nosso sistema de referência, né? Só que eu estou aqui com o meu programa, meu simulador, setado para Campo Grande, né? Vocês estão em São Paulo. E então pode ser que o céu que a gente visualize aqui seja um pouco diferente do céu que vocês visualizam aí. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar de cidade para a gente poder conversar com a mesma cidade, né? Deixa eu só trocar aqui para São Paulo. Vocês provavelmente devem conhecer esse programa, né? Por que não? Não localizou a cidade de São Paulo? Tem, né? Eu vou ter que colocar na mão. A latitude, alguém sabe a latitude daí e a longitude? De cabeça? É um minuto que eu já dou. Eu deveria saber. 45. Qual que é? Acho que a latitude deve ser a mesma, né? Só muda, acho que a longitude muda, lógico, né? Qual que é? 23,58 sul, 46,75. 35 graus, vocês falaram? 23,58. Ah, 23,58. 23,58. Então, vou colocar 23,58. Vou deixar aqui com um pouquinho de imprecisão. Bom, é bom porque vocês já aprendem que cada céu é um céu, né? Então, isso já é uma informação aí da nossa palestra, né? Cada observador na superfície da Terra vai ver um céu diferente, né? E qual que é a longitude? 46,75. 46, né? 46. Quanto que é? 46 ponto? 75. 65. 70. 7. Então deve ser alguma coisa em torno de 40 aqui, né? Peraí. Ele está pondo em minutos? Aqui, 43, tá bom. Bom, ok. Então o céu ficou um pouquinho diferente do meu céu, mas não mudou muita coisa, né? Porque a gente está no mesmo hemisfério, mas a gente está vendo um céu um pouquinho diferente, né? O meu céu ainda vai chegar ao seu céu daqui a algumas horas, né? Porque vocês anoiteceram antes do que eu, né? Então, o céu já correu um pouquinho em relação ao meu céu. Então, aqui seria o céu de vocês olhando para o sul, mas aqui a gente está numa referência de céu bem conhecida por todos, que é a referência de céu ocidental, tá certo? Ó, inclusive, se você olhar aqui, na direção sul, né? Você vê, por exemplo, o Cruzeiro do Sul, bastante conhecido por vocês, né? Aqui você tem a Fênix, aqui você tem o Octante, aqui você tem Triângulo Astral, né? Tem vários objetos aí que, normalmente, quem faz um pouquinho de observação noturna identifica isso no céu, desde que o céu permita, né? Desde que a gente consiga ter um céu limpo. Ó, Centauro, né, que é bastante conhecido, né, essa constelação, somente por conta dessas duas estrelas, né, Alfa Centauro e Beta Centauro, né, são bastante brilhosas, né,
Então, esse é o céu de vocês, mas é o nosso céu do ponto de vista ocidental, né? Existe um outro céu, né, que a gente pode olhar, não na cultura ocidental, não na nossa cultura, né, hoje ocidentalizada, né, mas na cultura dos povos originários. Então, aqui no meu programa, eu posso alterar minha cultura, e aí a gente vai ver um céu diferente, né, não diferente em termos de estrelas, mas diferente em termos de visualização de paisagem, de objetos estelares culturais, tá? Então, por exemplo, eu tenho dois povos originários interessantes, né? O Tupi-Guarani e o Tucano. Eu vou pegar o Guarani, que é o que a gente vai discutir principalmente, tá? E aí, o céu não mudou, mas a minha identificação do céu mudou. Repare que o desenho de objetos representativos culturais são diferentes, né? Aqui você tem já uma representação diferente. Percebe ali? Né? Se eu colocar aqui um rótulo, ó, vai aparecer uma coisa que é da nossa fauna aqui, né? A ema, né? Aqui é o que está embaixo aqui, é o veado campeiro, é o veado do Pantanal também, né? Conhecido como veado do Pantanal. Por que existe essa diferença de representações culturais diante da visualização do céu, né? Cada povo faz uma leitura do céu distinta. No céu, a gente normalmente transporta vários elementos, né, culturais, mitos, religiosidade, os famosos mitos de criação. Então, cada povo fez, da sua forma, uma leitura do céu, né? E os nossos povos originários também, em particular os guaranis, né, que é a cultura que eu mais tenho contato, né? Eu vou agora, então, abusar um pouco da estética, porque olhando um céu pobre assim, né, que é o céu urbano, a gente fica difícil a gente ter a riqueza de um olhar de um céu mais elaborado, que é o olhar do céu de quem vive num ambiente onde a atmosfera é mais limpa, né? Provavelmente, dependendo dos dias, nem essas pequenas estrelas que vocês estão vendo, vocês provavelmente devem enxergar, né? Mas, se a gente conseguir aqui fazer uma mágica, e uma delas é subtrair a nossa atmosfera, nós vamos ter uma modificação muito grande do céu, né? Repare. Tá vendo? É como se, de repente, né, no céu aparecessem vários objetos que estavam ocultados, né? No caso da atmosfera, principalmente, o que prejudica muito, né, são as nossas poluições, né? A gente tem poluições de particulados, né, fuligem, fumaça, e temos as chamadas poluições luminosas, né? As cidades, elas produzem muita luz invasivas, né? E aí a gente não consegue enxergar o céu com melhor qualidade, né? Então, esse aqui é um céu, né, já bem apresentado, né? Quer dizer, é um céu que já traz um monte de possibilidades visuais, né? Ó, Júpiter, inclusive, já está acima do horizonte, né? Saturno está bem no alto aqui, né? Vocês já devem ter visto que Saturno está bem alto, né? Então, hoje é uma noite boa para ver Júpiter e Saturno, né? Júpiter, daqui a pouco, está um pouquinho mais alto, deve estar com 15, 20 graus no máximo, mas daqui a pouco aí, para vocês, já vai estar mais em uma posição agradável. E Saturno está bem em cima, né? Está bem... Hamilton, Oi. o tempo aqui está horrível, o céu está muito... Que pena. Então, na verdade, vocês estão vendo o céu de hoje comigo agora, é isso? O telescópio foram guardados para não tomar chuva. Entendi. Ok. Bom, então eu vou colocar assim. Eu vou colocar no seguinte contexto, né? O que vocês deveriam estar vendo no céu hoje? Isso. Tá bom? Eu vou tirar os pontos de meteoros para a gente ficar só com os objetos que são mais permanentes, né? Os meteoros só indica a posição da onde vem a chuva de meteoros, né?
Então, provavelmente, nem isso vocês devem estar vendo aí. Você não está vendo os objetos maiores, então os menores menos ainda. Bom, então tá. Então, esse é o céu que vocês estariam vendo hoje, caso, né, o tempo estivesse aberto, né, com a atmosfera bastante limpa. E dentro das observações de hoje, vocês poderiam ver, então, o planeta Saturno, que está aqui, né, e conseguiriam ver o planeta Júpiter nesse momento, né. Inclusive, pelo telescópio que o Luiz tem, que a escola tem, que o Luiz me mostrou, eu acho que vocês estariam vendo Júpiter mais ou menos assim pelo telescópio, tá? Eu falo porque eu tenho um modelo semelhante com que eu trabalho também, vocês estariam vendo pelo menos uma coisa... esquece um pouco das luas, tá? Fica só com o Júpiter. Alguma coisa assim, né? As luas um pouquinho menores, né? Porque aqui elas estão exageradas para aparecer de forma com um certo contraste, né? Mas vocês veriam Júpiter assim, né? Como se fosse esse objeto aqui em destaque. E vocês também estariam vendo, né? Depois eu posso corrigir isso aqui para ficar mais perto do real, porque eu não queria gastar tempo agora com isso. Mas, assim, vocês estariam vendo também Saturno, né? Um pouquinho mais acima, deixa eu só recuar um pouco a minha tela. Aqui, Saturno está ali. Aqui, pronto. Então, vocês estariam vendo mais ou menos assim, né? Vamos lá, vamos desenhar aqui Saturno, vamos ver. Seria assim, mais ou menos isso aqui, ó. Isso seria a visualização de vocês no telescópio que vocês têm aí na escola, tá? Isso se vocês usassem um ocular, como vocês usam um telescópio de 150 milímetros, se vocês usarem uma ocular de 10, com certeza vocês veriam essa imagem de Saturno, tá? Hoje a gente já tem imagens muito mais potentes, né? Então a gente já vê Saturno assim, né? Essa é a imagem de Saturno já com um telescópio potente, né? Esses grandes telescópios, né? Então esse programinha ele é bom porque ele, né, permite a gente passear no céu mesmo não tendo céu, né? Mas é sempre melhor o poder ter céu, né? Que é mais agradável fazer esses passeios a olho nu, né? Ok, vamos voltar então à nossa conversa cultural, né? Então nós estávamos falando de cada povo olha para o céu e identifica né, um elemento diferente do céu, né? Então os guaranis, quando eles olhavam para o céu, eles identificavam uma grande parte da nossa fauna. Só que, como a cultura guarani ela é oral, a gente conseguiu documentar muito poucas das constelações que os guaranis identificavam no céu. Só para vocês terem uma ideia, por relato oral, eles falam alguma coisa da ordem de 100 constelações. Só que hoje a gente consegue identificar com clareza as posições de apenas 4 dessas 100 constelações. A outra que a gente vê aqui é a Anta do Norte, tá vendo? Essa é uma outra constelação também guarani, né? Então, a gente já sabe que no céu de hoje vocês teriam a Anta do Norte na direção norte, tá certo? E vocês teriam na direção sul a Ema, né? Enfiando a cabeça na terra, né? Tá se pondo aqui, tá se pondo, né? E aqui você teria já saindo do campo visual, né? O veado do Pantanal, né? Ou veado campeiro, né? Depende da região do Brasil em que você está, né? Para a gente ver essas imagens de uma forma mais rica, então eu vou ter que eliminar o chão. É uma coisa que vai me permitir olhar para o espaço como se eu tivesse eliminado a Terra e estivesse olhando diretamente para todas as direções do céu, né? Então, eu vou eliminar o chão, porque aí, quando eu tiro o chão, é como se eu arrancasse a Terra e eu ficasse no espaço flutuando. E aí eu vou observar os outros objetos, as outras constelações guaranis, né? Então, eu tirei aqui o chão, ó lá,
né? Apareceu o veado do Pantanal, aqui está a ema branca, tá certo? Aqui estaria a nossa anta do norte, tá certo? Se eu der mais uma, bem assim, abaixo, né, da anta do norte, eu veria essa imagem aqui, que a gente chama a imagem do homem velho, tá certo? Que, na verdade, é formado por um homem e o seu cocar, tá? Então, tem um mito, né, que conta que é um homem que perdeu uma das pernas, tem toda uma história, né, que relata o mito do homem velho, né? Então, esses seriam os objetos culturais visíveis hoje no céu, em diferentes momentos do dia de hoje, né? E aqui eu vou fazer uma brincadeira com vocês, que é o seguinte, eu vou tentar posicionar esses objetos de tal forma que a gente consiga ver todos eles numa mesma visualização, tá certo? Eu vou mudar aqui a minha projeção. Se tiver muito técnico, vocês me avisam que eu simplifico a fala, tá? Porque às vezes a gente, né? Eu estou acostumado a trabalhar na universidade e às vezes a gente tem uma comunicação muito técnica, né? Então, se vocês quiserem, a gente vai modificando. Deixa eu mudar aqui. Aqui eu vou mudar a forma de representação do céu nas projeções do céu, né? Vou colocar uma forma diferente de projeção que lembra o mapa mundi, né? Dá para ver o contorno aqui, ó. Sabe aquela forma de mapa mundi que vocês estão acostumados a ver quando vocês olham a Terra projetada no mapa? Assim fica mais fácil de você visualizar as 4 constelações aqui, tá vendo? Elas estão ali, tá vendo? Eu posso tirar os nomes aqui, porque senão atrapalha a visualização. Eu vou aproveitar, já que eu estou tirando coisas, né? Já que eu sou Deus e posso tirar coisas, eu vou tirar os objetos do sistema solar, tá? Vamos viver aqui só com as estrelas. Então, tá aqui, ó. Já que eu também quero arrancar o norte, sul, leste, oeste, eu vou tirar tudo. E aqui eu tenho o céu visto numa projeção bastante interessante, né? Porque é uma projeção planificada, né? É como se você pegasse o céu, né, que tem uma representação esférica, e você distorcesse ele no plano do papel, né? E aí, é como se faz na representação da Terra no mapa mundi, né? E aí fica bem fácil de você visualizar as 4 constelações que, no momento, nós conseguimos identificar da cultura guarani. Então, você tem a ema, tá certo? O veado do Pantanal, a anta do norte, e aqui você tem o homem velho, tá certo? Tem uma coisa interessante... Oi, desculpa, quem me chamou? Essas são registros só orais, né? Você falou? Então, agora eu vou detalhar um pouquinho por que a gente sabe que existem essas constelações. Assim, de fato, são todas elas passadas de gerações a gerações de forma oral. Mas como é que a gente conseguiu hoje deter parte dessa informação, né? Então, na década de 80, mais ou menos no final da década de 80, o professor Germano Afonso, que era um professor da Federal do Paraná, da Universidade Federal do Paraná, que trabalhava com cosmologia, ele, num determinado momento, foi chamado para fazer uma intervenção, uma análise, né, num sítio arqueológico, onde os especialistas que estavam ali estudando os objetos que eles localizaram, foi chamado para fazer uma interpretação do que poderia ser o que eles tinham encontrado, né? Quando ele chegou ao sítio, ele percebeu que no sítio o que eles tinham encontrado era um calendário guarani, que ele sabia por relato, porque ele, o Germano Afonso,
ele foi, acho que, o primeiro professor de física de uma universidade federal, doutor, e que, em particular, é doutor em cosmologia. Então, ele tinha um relato cultural familiar, né, dos avós, que diziam, olha, haviam calendários que eram feitos assim, assado. E quando eles encontraram esse sítio, né, ele rapidamente recordou desse período da infância dele, quando os avós fizeram essa comunicação a ele, e ele falou, isso aqui representa um sítio, representa um calendário guarani. De repente, daquele dia em diante, ele abriu mão de trabalhar com a astronomia ocidental, né, já que ele era um cosmólogo, e foi trabalhar com astronomia cultural, né? Então, assim, foi uma sorte, foi um achado, na verdade, né? Provavelmente, se ele não tivesse, naquele momento, sendo convidado a examinar o que estava sendo apresentado para ele poderia não ter feito essa contribuição, mas aquilo chamou ele a esse desafio. E aí ele começou a documentar, ele retornou para as aldeias que ele tinha contato, né? A família dele é de Ponta Porã, aqui do Mato Grosso do Sul, que tem vários locais ali onde você tem comunidades indígenas. E ele procurou os anciões, né? Os indígenas mais idosos, né? E ele foi documentando esses relatos, ele foi gravando e documentando, porque ele tinha domínio da língua e tinha identidade cultural. Isso é uma outra coisa importante, né? Eu estou fazendo uma fala que não é minha, então, assim, eu não tenho... o correto seria, né, um indígena estar comunicando vocês. Então, o que eu costumo dizer é que, assim, eu estou falando pelo professor Germano Afonso. Então, as minhas palavras não são minhas, são do professor Germano, né? Porque ele, sim, né, tem a competência de ter essa fala, né? E ele foi quem conseguiu identificar essas 4 constelações a partir dos relatos desses anciões, e ele começou a fazer essa documentação. E depois desse período, ele foi para o Amazonas trabalhar com outras comunidades indígenas, e ele criou o Museu da Cultura Indígena em Manaus. E ele estava lá em Manaus até recentemente, e ele faleceu de Covid. Então, a gente perdeu esse grande profissional, né, infelizmente, né? Mas ele é a pessoa que foi, assim, mais importante na astronomia cultural do Brasil, porque ele foi, vamos dizer assim, quem começou o processo, né? Até antes dele, você tinha muito pouca informação sobre o céu cultural, né? Das povos originários. E hoje já existe uma documentação um pouco mais estendida, mas ainda tem muita coisa para se documentar. A dificuldade maior é que você tem que promover dentro das comunidades indígenas que eles gerem essa documentação, né? Porque o correto é que eles produzam essa documentação, não que a gente fique fazendo a documentação, aquela coisa de quem coloniza, né? De ficar chegar invadindo culturalmente o espaço cultural do outro, né? Então, assim, o correto é que a gente promova condições para que eles possam fazer essa documentação. Isso já está acontecendo em alguns lugares, né? Aqui na comunidade terena, aqui do Mato Grosso do Sul, já temos indígenas que estão fazendo mestrados em astronomia cultural terena, e no Brasil, em Brasília, também tem outros indígenas. Então, assim, está se formando agora um caldo cultural de documentações de informações astronômicas das comunidades indígenas. Então, eu estou apresentando aqui para vocês o que seria uma visualização geral do céu em todas as direções. Oi? Tem mais uma pergunta? Kim? Na verdade, eu teria 2 perguntas para o senhor, professor. Pode falar. Na verdade, eu teria 2 perguntas para o senhor, professor. A primeira é, o que mais se diverge da astronomia ocidental
e a astronomia cultural. Qual que é a maior diferença entre as duas? Qual que é a diferença entre o estudar astronomia ocidental e estudar astronomia cultural? A primeira pergunta é essa. E a segunda pergunta pelo que eu compreendi desde o início da palestra, das constelações que foram encontradas pelos povos originários, eles diziam que seriam 100 e nós conseguimos encontrar 4. Além da questão da documentação indígena, qual que é a maior dificuldade que nós temos para conseguir achar as outras constelações que eles tanto falavam? Ok. Eu vou, a primeira parte, né? Quais são as grandes diferenças, né? Eu costumo dizer que a grande diferença é que sempre existiu a astronomia cultural e a astronomia ocidental é a mais recente de todas. A gente pensa ao contrário, né? A gente acha que a astronomia cultural surgiu agora. Não, na verdade, ela sempre existiu, porque todos os povos fizeram uma leitura do céu e uma interpretação do céu. Né? O céu é um grande, para a maioria dos povos, o céu é um grande livro aberto. O céu, ele reflete os seus mitos de criação culturais, a sua religiosidade, a sua espiritualidade, a sua fauna, a sua flora. Então, na verdade, para os povos, todos, você não encontra nenhum povo que não tenha nenhuma identidade com o céu. Todos os povos têm alguma identidade com o céu, alguns mais, outros menos, mas todos têm, todos. E então a astronomia cultural é a astronomia mais, vamos dizer assim, mais interessante do ponto de vista histórico, né, da nossa formação cultural humana, porque ela perpetua, ela vem desde os egípcios, passa pelos sumérios, ela passa pelos babilônicos, isso ali naquela região ali, norte da África, Oriente Próximo. Aí, mas se você for ver em paralelo a isso, você tem na China também uma astronomia cultural muito forte, e aí, diferente da nossa, dos povos originários, ela é extremamente documentada, porque os chineses sempre documentaram muito bem a sua astronomia. Então, você tem uma astronomia cultural forte na China, na Índia, né, os povos que são ali da parte ali asiática, né? Então, assim, a astronomia cultural, ela está presente. Você tem dos povos, os povos que habitavam ali a Austrália antes da ocupação, né, inglesa, né? Então, você tem uma astronomia cultural muito mais diversa e rica, porque cada povo produziu uma leitura do céu, construiu uma identidade com o céu, e o céu sempre foi utilizado como um veículo de passagem de uma geração a outra dos mitos daquela cultura, né? Então, na verdade, é um livro aberto, né? Só que cada povo conta a sua história, né? É um livro onde as palavras são construídas pelas imagens formadas, né? E as imagens são formadas dentro de cada ambiente cultural. Quando eu falo astronomia ocidental, o termo nem deveria ser ocidental, teria que ser a astronomia definida pela União Internacional Astronômica, que é a chamada astronomia científica, né? No sentido científico, no sentido do técnico científico. Então, quando você olha para o céu e tenta identificar, por exemplo, uma estrela, ver a cor dela, a temperatura dela, a magnitude dela, né? Quando você faz essas análises mais técnicas, aí você está fazendo o que a gente chama de astronomia ocidental, né? Agora, quando você olha para o céu e conta um mito baseado numa imagem que você identifica no céu, você está fazendo astronomia cultural. Eu não sei se eu consegui dividir as duas visões para você. Então, ela seria uma astronomia cultural, poderia dizer que seria um conceito mais religioso e ocidental. Não falei religioso. Eu falei que ela constrói todos os conceitos míticos de um determinado povo, né? Então, assim, os mitos de criação, né?
às vezes, os valores éticos de um povo, né? Não são necessariamente a ideia de deuses, como você está mais ou menos imaginando, né? Mas tem também, mas não é somente. Tem também, mas não é somente. Por exemplo, o homem velho, na verdade, é a história de um índio, né? Que foi levantado aos céus, né? Tem todo um mito por trás desse índio que foi levantado aos céus, né? Depois eu até posso indicar essa literatura. Eu não quero ficar relatando essa literatura no sentido de contar a história de cada um dos mitos, porque é aquilo que eu falei, eu não quero falar em nome de um indígena. Eu quero só indicar materiais para que vocês possam buscar esses indígenas, para vocês conhecerem e identificarem esses mitos indígenas, tá? Tem um motivo por que eu estou fazendo isso. É porque eles têm o local de fala, eu não tenho, percebe? Então, assim, antigamente, há uns 10 anos atrás, eu dava palestra e começava a contar as histórias do mito. Aí, num determinado momento, eu me conscientizei que isso não é o correto, porque eu não estou contando o mito, eu estou contando uma história de um mito relatado por um indígena. Então, é como se eu tivesse que ficar contando memórias de Brás Cubas para vocês, ou se tivesse que ficar contando a história, né, de algum escritor brasileiro, de algum livro romanceado de algum escritor brasileiro. Eu falo, ó, tem esse livro, é muito legal, né, relata tal fato, então eu acho que vocês deveriam ler. Então, vou voltar aqui a minha fala nesse contexto, né? Então, existem esses mitos associados a essas entidades que eu estou te apresentando, depois eu posso passar essa literatura para vocês darem uma lida, né? E eles vão relatar os mitos de cada um dessas constelações que eles identificavam. Mas aí você vai pegar a fonte, e a fonte é o Germano Afonso. A gente tem que ler a fonte, né? É assim que a gente aprende. Né? Eu vou aprender Machado de Assis lendo Machado de Assis. Né? O máximo que o professor de literatura faz é indicar, olha, essa obra é importante, é um romance, tal, de um período que conta a história colonial. Mas ele não vai contar a história para você, ele vai falar para você ler. A segunda pergunta qual que era mesmo? Desculpa, eu já me divaguei aqui. A segunda pergunta o que impede a gente de achar essas outras constelações que faltam dos povos guaranis datavam? Já que o senhor comentou com a gente que eles normalmente datavam de 100 constelações e nós só achamos 4. O que nos impede? Então, a gente tem que potencializar as comunidades culturais, as comunidades indígenas, para que elas façam essa produção cultural. Então, acho que o que nos impede é a nossa dificuldade do ponto de vista de política pública, né, de potencializar essas comunidades para que elas produzam essa literatura, para que a gente possa aprender com eles essa literatura. Então, assim, e isso passa por um reconhecimento, né? Eu acho que o fato principal é reconhecer que existe uma cultura astronômica importante desses povos originários e que nós devemos ter contato com elas, né? Com essas culturas, né? E no Brasil, em particular, quando eu falei 100 constelações, é porque nós tínhamos uma quantidade imensa de povos, né, indígenas diferentes, né, de grupos linguísticos diferentes, em diferentes posições regionais ao longo do Brasil, né, e que tinham seus próprios mitos, né. Então, eu acho que a principal dificuldade é que, com a redução dessas comunidades e com o empobrecimento por perda, né, porque muitas dessas comunidades perderam parte dessas informações, então a gente tem cada dia a gente tem a cada dia menos informação sobre essa cultura astronômica. Então a gente está perdendo um pouco da nossa humanidade toda vez que um ancião de uma comunidade indígena morre, porque ele carrega consigo a biblioteca daquele povo. Então, falta a gente reconhecer a importância desses anciões,
potencializar essas comunidades e fomentar nelas, né, as condições para que elas possam produzir culturalmente esses materiais. Eu acho que é assim que eu responderia. Tá? Eu já fiz essa como é que se fala, reflexão de, por que não vamos lá e captamos essas informações e documentamos? Porque isso é o pensamento do invasor, né? É o pensamento do colonizador, né? E não é isso que a gente tem que fazer, né? É reconhecer a importância deles. Né? Isso é importante para eles e é importante para nós. É importante para nós que nós reconhecermos a importância deles. Não sei se te respondi. Desculpa se devaneei demais aqui. Até sem querer estender tanto nesse assunto, mas o senhor diria que as instituições brasileiras valorizam um pouco a astronomia, tanto ocidental ou principalmente a cultural, que é o tema da conversa em si? Elas valorizam um pouco na compreensão do senhor? Olha, a gente precisaria, de alguma forma, né, criar uma política nacional cultural, né? E a astronomia cultural, ela passa por aí. E a gente precisaria valorizar uma ciência também nacional. E aí o investimento em ciência e pesquisa também passa por aí. Então, eu acho que o grande problema que a gente vive hoje, né, é o esvaziamento financeiro, né, tanto dos espaços, das políticas públicas voltadas para a cultura e para a ciência. Então, no final das contas, a gente está vivendo esse ato, né, tanto cultural como científico, por falta de investimento nesse momento, né? Então, acho que é aí que mora o nosso maior problema, né? E é aí que a gente tem que reconhecer onde a gente tem que atacar, né? Seria muito interessante, né, que todas as vezes que uma criança fosse aprender orientação geográfica, ela soubesse que os povos indígenas já sabiam orientações geográficas, eles sabiam identificar o que seria o norte, o que seria o sul, o que seria o leste, o que seria o oeste, né? Inclusive, essas direções, elas possuem nomes, né? Elas possuem nomes dentro da cultura guarani, né? Você não precisa, eles já usavam referências próprias para isso, né? Eu poderia dar... Eu vou dar um exemplo aqui, né? Para você ter uma ideia, né? Deixa eu só separar aqui. Ó, vou ler uma fala do Germano, tá? Bem curtinha. Na cosmogênese guarani, Nhanderu, nosso pai, criou 4 deuses principais que o ajudaram na criação da Terra e de seus habitantes. O Zênice, que seria o ponto mais alto, né, representa Nhanderu. Então, Nhanderu é quem está em cima, né, para os povos guaranis. E os 4 pontos cardeais representam esses 4 deuses que ajudaram a fazer essa criação. O norte é Jacairá, deus da neblina vivificante, das brumas que abrandam o calor, origem dos bons ventos. O leste é Carai, deus do fogo, do ruído, do crepitar das chamas sagradas. No sul, Yamandu, Deus Sol e das palavras, representa a origem do tempo e espaço primordial. No oeste, Tupã é Deus das águas, do mar e de outras extensões das chuvas, dos relâmpagos e dos trovões. Então veja que eles já tinham uma representação, os guaranis, das direções norte, sul, leste, oeste, né? E muitas vezes a gente até aprende erroneamente, né? Tupã, a gente usa conceitualmente errado nas traduções dos livros, em alguns livros, né, didáticos de escola, né? Mas, na verdade, Tupã é o deus das águas, né? Do mar e das extensões, das chuvas, dos relâmpagos e dos trovões, né?
Então, na verdade, é muito mais do que a gente pensaria, né? E ele representa o Oeste, né? Então, veja, quem fala é Germano, tá? Quem fala é o professor Germano, né? Esse indígena que eu citei no começo da nossa conversa, né? Então, é ele que nós precisamos procurar, né? E escutar o que ele está falando, né? Tudo bem? Deixa eu avançar um pouquinho, só para a gente poder ver mais alguns detalhes, né? Eu vou mudar aqui, eu tenho que toda hora ficar mexendo aqui no espaço, porque eu gosto do processo dinâmico, eu acho mais válido eu botar no... Vocês verem eu mexendo, para vocês saberem que é possível mexer nessas visualizações todas, né? Então, eu vou botar aqui o chão, trazendo o chão de volta para o chão, botar na direção sul novamente, certo? E vou recuar o tempo. Isso é outra coisa que é muito bom nesses programas, né? A gente pode ir para o passado. Então, eu vou recuar aqui, ó, mais ou menos por volta das 18 horas, tá? Por volta das 18 horas. Vou colocar aqui 18 horas, tá certo? E eu vou tirar aqui o desenho da constelação e vou pedir para vocês identificarem essas 4 estrelas aqui, tá vendo? Vocês sabem que esse aqui é o nosso Cruzeiro do Sul, né? Sim? Sim. É o nosso Cruzeiro do Sul, né? Aqui está a 5ª estrelinha, que é chamada Intrometida, né? Essa pequenininha aqui, né? Essa um pouquinho azuladinha, pequena aqui, é a pálida, né? Tem a Crux e a H-Crux. E a famosa mimosa, né? Então, essas 5 estrelinhas formam, né, uma cruz, né? E essa cruz aqui, os índios observavam elas todo início da noite. Para eles era importante. E eu vou mostrar por quê. Vamos avançar a nossa data aqui para o dia 22. Tá? 22. Vou recuar um pouquinho no tempo. Aqui, mais ou menos, vou pegar por volta das... bem no início, eu vou colocar a atmosfera para vocês entenderem o que eu estou fazendo na visualização real. Tá vendo aqui, ó? Então, assim, às 17h30, aí em horário de São Paulo, a noite já está praticamente se formando, né? No dia 22 de setembro, vocês sabem o que acontece no dia 22 de setembro? Hã? Início da primavera. Início da primavera. Sabe como é que os indígenas sabiam que era início da estação, desse momento da estação do ano? Eles olhavam para essa cruz aqui, ó. Vocês estão vendo que a cruz ela tem o eixo maior paralelo ao solo? É assim que eles sabiam que ia iniciar uma nova estação. Interessante, né? Se eu caminhar 12 meses, eu vou para que estação? 12 meses? Não, desculpa, 3 meses. Se eu caminhar 3 meses, para que estação eu vou? Verão. Verão, né? Então, verão deve iniciar... Passou um pouquinho aqui, né? Ele deve iniciar dia 21. Deixa eu recuar um dia aqui. Ok. O que aconteceu com a cruz? Não tem uma cruz. Então, quando eles iniciavam a noite, eles não viam a cruz, era início do verão. Interessante, né? Isso foi fruto de muita observação, certamente, né? 10 mil anos de observação. Hamilton, Oi? por que a gente deixou de olhar para o céu? Porque eu nunca deixei. O céu sempre foi meu grande livro. Deixa eu avançar 3 meses aqui, ó.
Ó, ó o que vai acontecer aqui 3 meses, né? 3 meses, vou botar, acertar aqui, ó. O início da noite é um pouquinho mais... Aqui, ó. Ó quem está surgindo aqui, ó. Dia 20 de março. Deixa eu pôr um dia. Aqui, dia 20 de março. Olha a cruz aqui, tá vendo? Ela estava aqui na primavera, escondida no início da noite, aqui no verão. E olha onde ela está aqui agora em outono, ó. Tá vendo? Então ela surge do outro lado. Então, quando ela surge do outro lado, ele sabe, ó, vai iniciar outono. É óbvio que o nome não era outono, né? Eles tinham outras identificações linguísticas para esse período, né? Já vou comentar. Se você avançar mais 3 meses, né? Quando iniciar o período noturno, né? Eu vou dar uma baixadinha aqui para vocês enxergarem. Né? Olha quem está lá no alto. A cruz. Então, quando inicia a noite no inverno, né, a cruz está lá em cima. Você vai observar ela vai surgir em cima. Então, é assim que eles percebiam que eram as estações do ano. Né? Eles percebiam o Germano conta para nós. Né? Vamos ver o que o Germano conta para nós. Né? Deixa eu... Ó, o calendário guarani está ligado à trajetória aparente anual do Sol e é dividido em um tempo novo e um tempo velho, tá? O Arapial e o Araiamã, respectivamente em Guarani, né? Tempo velho, tempo novo e tempo velho. Arapial é o período da primavera e verão. Então, eles dividiam em 2 metades, né? Arapial é o período da primavera e verão, sendo o Araiamã o período de outono e inverno. E aí eles percebiam pelo Cruzeiro do Sul. É ali que eles se norteavam para saber que momento que ele dividia. Eles tinham a noção de dia, o dia era marcado o tempo pelo nascimento sucessivo do Sol, certo? O mês, para eles, era dado pela ocorrência de 2 fases iguais e sucessivas da Lua. Quando a Lua aparece o primeiro filetezinho, né, que é o primeiro, quando ela está começando a crescer, né, ela está saindo da nova e indo para crescente, que aparece só o filetezinho, aí eles marcavam o início do mês. Quando no passado, né, um ciclo inteiro da Lua e ela voltava e aparecia novamente aquele filete, para eles completavam um mês. Então eles tinham a noção de mês lunar e a noção de dia solar, né? Alternância do nascimento do Sol, né? Então eles tinham uma noção de tempo, né? Eles sabiam demarcar o tempo. Outra coisa que eles sabiam era assim: quando você tem a Lua, né, iluminada na parte a leste do céu, tá certo? Na parte a leste do céu, significa que a Lua ela está crescendo mais a leste, né? Eles sabiam que aquele momento, né, do dia definia metade da noite. Quando a Lua, né, aparecia na outra metade do céu, a oeste, né, definia, a Lua ela percorre uma parte do tempo do céu de leste até o ápice, né? Depois a outra parte do tempo mensal, né, ela vai do ápice até o poente, né? Então eles sabiam que quando eles enxergavam a Lua somente para o lado oeste, né, definia o estado de metade da noite. Então, eles sabiam que a metade da noite era definido por aí, né? Enquanto a Lua não alcançasse o estado crescente total, que seria a cheia, né? Ela sempre estaria percorrendo, né,
a metade do céu a leste, né? Do alto do céu a leste. Quando ela está percorrendo a outra metade, né? É quando ela está minguando, né? Então ela vai definir a outra metade. Então, quando a Lua ela está nessa outra metade, definir a metade da noite. Então, é assim que eles identificavam a meia-noite, né, pela posição da Lua, pelas fases que ela tem de ocorrência. Para mostrar isso com mais cuidado, eu teria que simular isso aqui no estelário para vocês. Mas aí vai tomar muito tempo nesse momento. Mas é importante saber que eles sabiam definir metade da noite a partir da fase da Lua, né? Aonde que a Lua está, né? Eles sabiam definir a metade da noite. Então, esses elementos todos, né, de leitura do céu, que são leituras que marcam tempo e espaço, né? Porque direção norte, sul, leste, oeste. E a noção de dia, mês e ano, né? Que é uma noção que eles tinham, né? É uma demarcação temporal. Então, a demarcação espaço-temporal existia na cultura guarani, né? E eles tinham um calendário deles baseado nisso. Então, quando o Germano foi visitar o sítio, o que ele identificou era exatamente essas marcações que eles deixavam fixas na aldeia para eles se orientarem. Porque, assim, uma vez você fixando essas observações no chão, você sabia exatamente quando você tinha que olhar para um determinado ponto do calendário para saber exatamente em que momento do ano você está. Porque eles sabiam que o ciclo de vida e de alimentação deles era baseado, né, no ciclo natural, né? Então, eles sabiam quando é que eles tinham que plantar, exatamente porque eles sabiam que iam chegar períodos de chuvas, eles sabiam o período que eles só iam poder caçar, porque não dava mais para fazer plantação, porque já era período de estiagem, né? Então, eles sabiam se nortear a partir daí, né? Porque eles tinham a leitura do ambiente do céu como uma referência para eles dominarem a sobrevivência na Terra, né? Então, esse é uma coisa que a gente, de certa forma, perdeu, né? Na nossa tradição ocidental de vida urbana, né? A gente perdeu essa linguagem. Sobraram só alguns elementos, né? Tipo Três Marias, que vocês já devem ter ouvido falar, Cruzeiro do Sul, né? Mas o céu é muito mais do que isso. Tanto para nós, né, que temos uma formação ocidentalizada, né, como para os povos originários, né, que tinham já essa cultura presente, né, na sua tradição e que era passada oralmente entre eles, né, entre gerações e gerações. Né? Para eu finalizar, porque eu acho que... Tem uma pergunta aqui. Pois não, pode perguntar. Eu gostaria de saber o seguinte, como você estava dizendo, a questão do céu era muito importante para a vida deles, né, dos povos originários, dos indígenas, em especial, como você está dizendo. Hoje em dia, que impacto tem o céu para a gente, para a nossa cultura, para os tempos que a gente está vivendo? Porque a vida deles era baseada muito, né, o cotidiano, como você disse, o nascer do sol, a lua, tudo isso era muito presente, era muito importante para eles viverem e para viverem bem, né? Porque era baseado nisso, a questão da plantação, etc. E para a gente hoje, que impacto tem isso? Bom, eu costumo responder pensando da seguinte forma, né? O que significaria para cada um de vocês se, de repente, todos os livros do mundo fossem queimados? Então, se você apaga todo o céu, você está queimando todos os livros de povos, de todos os povos do planeta. Sentiu o impacto que é isso? Então, basicamente, esse é o que é o problema, né? E quanto mais a gente fica longe, né, dessa identidade com os céus, mais... como é que a gente pode dizer? Mais desordenados e desorientados nós seremos. Porque quem termina norteando não são os ciclos naturais, mas são os ciclos artificiais. Por exemplo, o que te norteia hoje?
eu já até sei, é o teu celular. Sim. Se eu perguntar para todo mundo na sala, a resposta vai ser 100%, todo mundo vai falar que é o celular. A minha é Deus. Quando eu falo assim, o que te norteia é o que te regra as suas atividades humanas, tá? Não as espirituais. O ser humano desenvolveu, vamos dizer assim, métodos de fazer a mesma coisa que os guaranis faziam, mas de modo artificial, como o senhor disse, não é isso? Na verdade. Por conta disso, a gente perdeu toda essa riqueza, não é isso? Não é assim? Sim. É como se você transformasse toda a cultura escrita apenas em relatórios científicos e relatórios profissionais. Eu, pelo menos, eu ficaria muito triste em viver nesse mundo aí. Eu fugiria dele, né? Como é que seria viver num mundo sem um romance, sem um livro, né? Que conte história, né? Onde provoque a minha imaginação, onde me, né? Instigue a pensar longe, né? Porque um relatório não faz você pensar em nada, né? A não ser em coisa muito, muito perto do teu dedo, né? Então, assim, é como se você tirasse todos os possíveis documentos culturais e ficasse só com os documentos técnicos. Então, eu prefiro viver sem o documento técnico, se for possível. Já que se for possível fazer uma opção, eu prefiro ficar sem os documentos técnicos e ficar com os documentos literários. Né? Tô brincando, eu sei que eu estou provocando, né? É uma provocação que eu fiz. Mas eu acho que os dois são importantes, mas acho que a gente não pode somente priorizar um, né? Eu acho que o outro também é importante. Então, assim, saber os ciclos naturais, você precisa ser também alfabetizado para saber os ciclos naturais, e não somente ser alfabetizado dentro do que a gente chama do conhecimento técnico-científico, né? Acho que tem que ter uma alfabetização mais ampla para você ter mais criticidade, né? Para você ter uma visão mais crítica em relação às coisas, né? Muitas vezes, o conhecimento técnico simples, ou tornados de forma simplista, né, ele pode causar danos sociais, né? Basta você ver alguns momentos da nossa civilização onde se fez ciência sem criticidade, né? Basta você ver, por exemplo, de 35 a 45 na Alemanha. Se fez muita ciência naquela época. E muito do que se fez após a Segunda Guerra Mundial veio da ciência desenvolvida pelos alemães. Vide o projeto de lançamento de foguetes da NASA. Então, a questão não é essa, né? Hamilton, Oi, fala. só uma reflexão assim, né? O ser humano ocidental, a gente, né? A gente se deixou deslumbrar pela ciência, e olhar para os povos originários é olhar como eles dispunham de conhecimentos bastante elevados, técnicos, a forma deles, a forma de registro e de compreensão, mas que certamente não se deixaram deslumbrar por esse conhecimento da forma que a gente fez, né? Isso é uma reflexão, eu acho, fundamental para os dias de hoje, até para os jovens, porque a gente foi acostumado, principalmente a nossa geração, né, que somos do século XX, aí, a entender que são povos ignorantes e na verdade, hoje a gente vê cada vez mais antropólogos e arqueólogos estudando, e agora, para mim, foi muito bom conhecer a astronomia cultural, porque são maneiras de conhecer esses povos e do conhecimento que eles tinham, mas de que forma que eles não se deixaram levar pelo caminho que o homem branco ocidental levou, né? Eu acrescentaria mais um elemento nessa. Concordo, e eu acrescentaria mais um elemento. Quando a gente abre mão desses elementos culturais, né, nós também estamos abrindo mão de um pouco da nossa humanidade, que é o que nos torna extremamente especiais. Então, essa reflexão ela é fundamental, né?
Tem alguma coisa em particular que vocês gostariam que eu comentasse? Então, Milton, eu não sei se é em particular, mas assim, a gente deixou de pegar as crianças, levar para o meio do escuro e apontar para o céu. Então, assim, o que você... Porque como todos nós já tivemos filhos, um monte de gente, todos aqui, eu acho que quem não teve vai ter. Perdeu-se essa... Como é que é? Talvez uma alegoria, né? Sei lá. Mas você levar a criança para o meio do mato e, num dia que não tem a lua, mostrar o céu para eles que a gente não mostra mais. Na verdade, na cidade, você não mostra. Eles não abrem a janela do apartamento e olham para o céu. E também não chega, mesmo numa escola, o professor não vai chegar e falar assim, vamos olhar para o céu agora, mesmo de dia. Então, quando tem um evento como esse de Astronauta, que as crianças podem ver alguma coisa relacionada, principalmente à noite agora, é uma pena que hoje não tenha céu para a gente ver qualquer coisa, né? Qualquer coisa, porque eu acho que só olhar para o céu já seria uma coisa magnífica para eles agora. Mas, assim, o que eu quero te perguntar é, quando é que a gente pode mostrar essas coisas para as crianças? Olha, eu acho que... Se você é professor para ensinar o curso de licenciatura, o que seus alunos que vão ser professor fariam ou já fizeram alguma coisa? Eles fazem todo dia, toda semana, porque eu sou um professor de início de curso, né? Eu sou o professor que mais contato tenho com os alunos da licenciatura. E praticamente eu sou um dos primeiros professores que eles encontram na universidade. E é uma posição que eu sempre fiz questão de ocupar, né? De ter esse primeiro contato com os alunos. E porque é naquele primeiro contato que eu acho que a gente vai gerando a cultura, primeiro uma cultura universitária, segundo uma cultura mais crítica em relação às realidades nacionais. Então, assim, é ali que eu acho que você vai, na verdade, germinar o início do processo que uma universidade pode fazer de revolução no indivíduo. Então, meus alunos todos são impactados já desde o primeiro dia, porque eu encontro com eles dentro do primeiro dia, né? E tanto que, assim, a gente tem uma tradição hoje na universidade, pelo menos assim, no curso de física, que é o curso que eu tenho mais ação, de eles participarem do nosso... A gente tem um clube de astronomia acadêmico, né, formado pelos acadêmicos, onde eles fazem noite de observação toda semana. Quer dizer, não é que a gente faz noite de observação de vez em quando, toda semana, e às vezes a gente chega a fazer 2 ou 3 vezes por semana, né? E atualmente, muitas vezes eu nem vou, eu só disponibilizo o espaço e o equipamento, eu deixo um aluno responsável, ele vai lá e faz, né? Eles vão lá e fazem as observações, né? Mas essa é uma vivência muito particular, porque, assim, é uma coisa que foi fomentada localmente, né? Eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje não é o trabalho na formação universitária, é o trabalho na formação do cidadão, e aí a formação do cidadão é anterior à universidade, ela acontece no espaço da educação básica, e acho que é aí que a gente tem que pensar qual a melhor maneira de fazer isso acontecer na educação básica, e acho que esse é o grande desafio. Muitas vezes o professor até é um elemento fundamental, mas ele não é o único elemento, né? O professor é uma parte da chave do processo. Você tem o professor, você tem a instituição, que é a escola, você tem a família, que também participa do processo. Então, assim, como fazer esses 3 articularem a ponto de dar essa oportunidade para as crianças, né? Tem uma frase, né, que muitos já devem ter, um conceito que muitas pessoas já devem ter aprendido, ouvido falar, né? Você precisa de uma tribo para educar uma criança. Você precisa de muitos indivíduos para educar uma criança, né? Então, assim, enquanto a gente tiver um descolamento, né,
do espaço educacional, cada um achando que pode fazer somente o seu elemento, sem ter a intercambialidade entre esses elementos, né? O gestor público, a instituição de ensino, os professores, os alunos, as famílias. Enquanto a gente não tiver um intercâmbio de verdade, eu acho que a gente ainda vai estar devendo para a formação desses cidadãos. Então, eu gostaria um dia de não precisar fomentar isso na universidade. Eu gostaria de ter algum dia em que eles já chegassem, isso já incorporado como um hábito deles. Mas melhor acontecer em algum momento do que nunca acontecer. Então, eu vou relatar uma história, um fato real, que aconteceu em algumas das minhas viagens com os alunos no interior do estado do Mato Grosso do Sul. Há um tempo atrás, quando havia recursos de viagem patrocinado pelo gestor público, vocês interpretem essa fala do jeito que vocês acharem melhor, a gente ia para o interior com a van da universidade, com os alunos, e a gente montava o telescópio na praça central, na chamada Praça da Matriz. Com todo o problema que a gente tinha, que é luz para todo lado, né? Mas sempre é possível no interior, você, mesmo com iluminação local, urbana, você conseguir enxergar minimamente o céu. E a gente colocava os telescópios na praça e a gente apontava para o céu e ficava ali. E o pessoal ia chegando, né? Queriam saber o que a gente está fazendo, queriam saber se podiam dar uma olhada, a gente convidava para olhar, eles olhavam, aí a pessoa ficava perguntando o que estava vendo, a gente ia explicando. Então, assim, era um processo de interação com o público, e a gente esperava, né, dali, né, que de fato a coisa fosse um primeiro momento inicial de descoberta e de vislumbre, né, do que seria olhar para o céu, né. Pois, certa vez, numa dessas visitas, uma senhorinha de quase 80 anos, ela foi até a praça para ver o telescópio, que contaram para ela que tinha uns instrumentos para ver estrela e planeta na praça. E ela foi. Aí a senhorinha, né, a gente acomodou ela, porque tivemos que reposicionar o telescópio para ela poder sentar, porque era uma posição mais confortável para ela. Apontamos para um dos objetos, acho que a gente estava vendo Saturno ou Júpiter, né? E ela olhou, ficou ali, ela ficou até o objeto sair do campo visual, né? Porque o céu se movimenta, então ele sai do campo visual. Aí a gente perguntou: a senhora ainda está vendo o objeto? Eu falei: eu estou vendo outros objetos agora. Aquele objeto já saiu. Você pode botar de volta aquele objeto? Aí a gente ia lá, reposicionava, né? De novo para Júpiter, né? E aí ela voltava a observar. Eu acho que ela ficou uns 15 minutos. Somente ela. A fila estava enorme. Mas a gente achou que ali valia a pena aquela dedicação, né, em particular. Ela ficou maravilhada com o que ela estava vendo. Então, ali eu comecei a perceber que não tem idade. Né, porque quando ela terminou de observar o tempo dela, né, no tempo dela, ela falou, virou para a gente e falou: eu não imaginei que eu ia chegar no final da minha vida e ver uma coisa tão diferente e tão bonita. Eu nunca imaginei que isso existia. Eu sei que ali a gente, né, nós ficamos assim completamente impactados. E foi ali que eu me conscientizei: não tem idade, né? Você pode colocar uma criança de 5 anos olhando o céu, você pode colocar uma criança de 12 anos olhando o céu, você pode colocar um adulto, um adolescente, ou até mesmo um idoso, né? Aqui a gente tem um ditado assim, né? Quando a gente vai fazer observação, a gente fala assim: quem pode ir nas observações? É de mamanda caducando. Que é um termo que o pessoal usa, né? Quando vai fazer vacinação de gado, eles falam de mamanda caducando. E aí, de fato, é isso aí. Pode ir desde bebê até a pessoa mais idosa. Acho que tem
tem céu suficiente para todo mundo admirar, né? É assim, sorte daqueles que puderam admirar o céu. Basicamente é isso que eu hoje tenho em mente, né? Então, quanto mais a gente propiciar, mais gente vai se deslumbrar e mais significado o céu vai passar a ter para as pessoas, né? Mas é um trabalho de formiguinha mesmo. Você vai aos pouquinhos construindo, vai levando, né? E é assim que funciona, né? Foi fácil destruir, mas é mais difícil construir, né? Então, vamos aos pouquinhos. Então, acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é fundamental. Eu só acho que não precisa ser uma noite específica, vocês podem fazer várias noites ao longo do ano. Né? Hoje muitas vezes, quando a gente faz as chamadas para o pessoal, né, nas observações que a gente faz, né, tem muitos que vão, e não é nem mais para ver o telescópio em si, mas é para conversar sobre o assunto, né? Então, os alunos estão ali para conversar, tirar dúvida, ou às vezes até aprender, muitas vezes a gente até aprende mais do que ensina, né? E assim, a gente percebe que existe um interesse natural das pessoas sobre coisas da astronomia, né? Sobre coisas e objetos astronômicos, né? Então, a gente pode fazer essa interlocução, né? Sem desmerecer em nada as concepções que cada um tem. Basicamente, o que você vai mostrar é uma outra concepção, né? E ela forma a opinião dela a partir das diferentes concepções que ela abraça. A gente critica muito da gente viver um período muito retrógrado de pensamento, né? A gente tem visão de terra plana, tem essas coisas todas que aparecem aí, né? Como subprodutos, né? De uma falsa divulgação de conhecimentos, né? Que os conhecimentos adulterados, né? Eles não são nem tradicionais, porque se fossem conhecimentos tradicionais, a gente estaria apresentando concepções de povos originários, né? Isso sim são conhecimentos tradicionais, né? E não essas concepções elaboradas em WhatsApp, né? Isso é outra coisa, né? Então, assim, por que muitas pessoas aderem? Né? Porque elas não são expostas por outras opiniões, né? Elas também não têm o que optar, né? Se você tem uma única opção, você não tem opção, né? Então, a gente precisa fomentar e fornecer opções, né? Eu acho que é por aí. Não sei se eu respondi. Professor? Oi. Uma coisa, de tudo que foi falado na conversa, de todas as ideias expostas, eu poderia dizer que estudar as culturas, estudar esses aspectos dos povos originários, além de preservar uma cultura nacional tão desvalorizada, principalmente atualmente, além disso, é a gente ampliar a ciência, mas com outros olhares? Olha, assim, primeiro é ampliar a visão cultural das pessoas. Com certeza, sempre você amplia o aspecto científico, porque quando você estuda antropologicamente as culturas, e você se depara nisso, quando você estuda astronomia cultural, você está identificando parte da nossa humanidade naquele povo. E isso nos torna mais consciente de quem somos. Então, sempre, né? Sempre é importante, né? A gente se aportar de conhecimentos originários, conhecimentos culturais, né? Conjuntamente com os conhecimentos científicos modernos, contemporâneos, porque eles se dialogam, né? Existe um diálogo real entre esses conhecimentos, né? E não existe um melhor que o outro, todos são importantes. Todos eles formam a nossa humanidade, todos eles formam a nossa identidade enquanto humanos. É que até uma coisa que eu vejo bastante, quando a gente vai estudar por vários povos, as questões mais científicas que eles desenvolveram, vamos até bem atrás, nos primeiros povos, por exemplo, até dos povos urubás, a ciência deles é muito ligada às ervas,
a ciência medicinal, que a gente atualmente chama até de medicina alternativa, nós não damos tão valor a essa ciência que há vários anos atrás já tinha sido desenvolvida. Então, esses conhecimentos tradicionais, né, eles são conhecimentos que hoje são, inclusive, objetos de pesquisa científica. Então, esse conhecimento tradicional, né, ele foi aprendido por observação. Ele não foi simplesmente aprendido porque ele foi lá e falou, vou pegar essa folha e me medicar com ela. Mas eles foram observando como que essa natureza rica em flora, em fauna, ela me propicia condições de melhoria de saúde, de tratamento. Quer dizer, tem um método de construção de conhecimento, né? Ela pode não seguir o método tradicional científico, mas ela tem um método de construção, né? Ela foi disposta historicamente, temporalmente. Então, reconhecer que esse conhecimento, de fato, também é importante, né? E se, de fato, ele é importante, ele tem mostrado algum significado real naquilo que ele se propõe a trazer, né? Agora, a gente pode, na nossa ciência, não só perpetuar esse conhecimento tradicional, como também aprender com esse conhecimento tradicional, né? Muito dos fármacos que a gente utiliza hoje, né, nós aprendemos com os nossos indígenas. Eles identificaram essas ervas, essas plantas, né, utilizavam-se dessas plantas e o pesquisador, o cientista foi lá e viu que, né, de fato, aquilo já era um conhecimento tradicional daquele povo. O que ele fez foi aprimorar. Ele foi lá identificar qual era, de fato, o elemento que fazia o caráter farmacológico, extraiu e aí ele manipulou para ter um comprimido, para venda, né, comercial, que em escala, que termina sendo o que interessa para as indústrias farmacêuticas. Mas o conhecimento já existia. Então, quando você reconhece que esse conhecimento existe, e a ciência ela aporta esse conhecimento no sentido de dar subsídio e da fundamentação maior, que todos saem ganhando, né? A perpetuação do conhecimento tradicional e o aprendizado científico que se advém dele, né? Então, acho assim, não tem competição entre esses caminhos, não. Eles são sinérgicos. Acho que esse que é o grande aprendizado que a gente tem que ter com os nossos indígenas. Você sabe que do lado de lá, eles são muito mais sinérgicos do que nós do lado de cá, né? Eles se aportam muito rapidamente das tecnologias, mas quando os povos são quando são estruturados, né, quando as aldeias são estruturadas, porque tem muitas aldeias que são invadidas, aí elas são desestruturadas, as aldeias que são estruturadas, eles têm um apego cultural à língua deles, às tradições deles, e eles se apropriam das tecnologias ocidentais, mas sem abrir mão dos conhecimentos tradicionais. Então, eles, quando, né, são bem estruturados, eles abraçam as duas sem problema nenhum, não tem problema nenhum. Você vai em aldeias, o cara está com o celular, usa o celular, mas ele continua indo fazer os seus tratamentos, né, com os pajés, ele continua reconhecendo a importância dos conhecimentos tradicionais a qual ele tem contato, ele continua perpetuando a língua, ele continua contando os mitos, quer dizer, mostrando que, do outro lado, quando você não invade, mas você permite que eles se aproximem da nossa cultura, sem nós invadirmos a cultura deles, né, você consegue, ao mesmo tempo, do lado de lá, com que eles se apropriem dos nossos conhecimentos tecnológicos e, ao mesmo tempo, se desenvolverem mais do que nós, muitas vezes, quando a gente abre mão de conhecer esses conhecimentos tradicionais, né? Aquilo que alguém comentou agora há pouco, né? Assim, a gente olhava muito para esses povos como se eles fossem primitivos. Não faz o menor sentido. Vou dar um exemplo. Eles já sabiam que a Lua influenciava na maré antes de Newton.
Só para vocês terem uma ideia. Porque quem propõe que a maré era influenciada pela Lua é Newton, né? Se você estudar um pouquinho de história da ciência, você vai descobrir que é ali naquele período que Newton equaciona e determina a força gravitacional e fala, ó, então as marés são consequências da influência da Lua, combinado com a influência do Sol e tudo mais. E, né, tem toda uma documentação que mostra isso. Mas os indígenas brasileiros já sabiam, os povos originários aqui já sabiam. Né? Eles podiam não fazer a conta lá, matemática, para saber quantos newtons eram, realmente eles não faziam isso, mas eles sabiam exatamente prever os novos ciclos de maré, eles sabiam que tinha a maré mais cheia mais alta, a maré cheia mais baixa, né? Que são os diferentes ciclos de maré, né? Então, tinha a baixa mais alta, a baixa mais baixa, né? Então, eles sabiam que tinha diferentes ciclos, né? E eles sabiam prever esses ciclos, porque eles sabiam se nortear pela Lua, né? E pelo Sol. Então, eles tinham essa referência. Então, eles sabiam quando pescar, quando não pescar. Assim, às vezes, ele olhava para a Lua e falava assim, não, hoje não é lua para pesca, né? Por que não é lua para pesca? Né? Se você for ver no conhecimento tradicional deles, né, eles conseguiram identificar que o ciclo da lua estava influenciando o mecanismo de pesca. Né? E aí a fase da lua determinava o momento da pesca e o momento que se encerrava a pesca. Né? Isso no período de pesca, né? Que tem o ciclo anual e o ciclo mensal. Então eles sabiam exatamente como coordenar esses ciclos, né? Por observação, provavelmente por muita observação, né? Eles foram depurando esse conhecimento, né? Professor? Oi? Então, se reconhecer esse conhecimento, essa cultura, é preservá-la, por que não fazemos isso? Por que não? Por que não fazemos isso? Nós. Ah! Boa pergunta, né? Se você perguntar para um alemão, ele fala assim, como assim não preservar? Tem que preservar. Ou se você perguntar para um inglês, né, ele vai falar a mesma coisa. Como não preservar? Tem que preservar. Aí é uma questão da gente ter uma identidade educacional, cultural, na qual a gente olha para fora e fala, lá fora é sempre melhor que aqui, né? E aí a gente precisa começar a se conscientizar que não é assim que se constrói, né, uma identidade nacional, né? De outra forma, né? Primeiro é reconhecer de como nós somos formados, né? E reconhecer que as contribuições de cada cultura para a formação da nossa identidade nacional e identificar que elas são todas importantes, né? Cada um com a sua contribuição, né? Então acho que é isso que falta, né? Eu não queria usar o termo, mas eu vou usar, né? Falta o homem branco hétero entender isso. Muito obrigado, professor. Mas basicamente é isso. Na hora que o homem branco hétero ficar quieto e deixar o resto da sociedade falar, eu acho que a gente começa a caminhar um pouco melhor. Mais alguma pergunta? Posso finalizar aqui? Eu só tenho uma curiosidade, eu gostaria de saber em que momento, se a escola fez com que tivesse interesse nessa área do conhecimento, o que despertou esse interesse para no final virar uma profissão, enfim. Você fala da minha pessoa ou... Isso, em que momento porque você falou muito da questão de como é importante na escola proporcionar esses momentos para as crianças, etc. Houve isso na sua vida? A escola proporcionou? Foi algum momento diferente que isso aconteceu? Então, eu sou filho do planetário do Ibirapuera. Eu era pivetinho, assim, de 7 anos, quando meu pai me levou para ver a primeira sessão planetária, lá no Ibirapuera. Aquilo me deixou, assim, impactado. Aí, eu, perambulando ali pelo Ibirapuera, dentro da parte do prédio anexo, né, eu descobri que tinha curso de astronomia lá. Eu fiz todos. Aí, quando eu terminei meu CDA, na época era segundo grau, né? Hoje é ensino médio. Eu terminei o meu ensino médio, eu fui fazer física, porque não tinha graduação em astronomia. Daí eu fui fazer física.
né? Só que aí eu peguei um período em que a astronomia no Brasil levou uma pancada muito forte, né? Vocês devem lembrar naquele fatídicos anos finais da década de 80, que houve um desmonte gigantesco de todas as estruturas estatais, de todas as estruturas de centro de pesquisa, e ali eu me vi numa situação que a astronomia começou a não dar condições, mesmo salariais. Aí, então, eu migrei para a área de ensino, né? Aí fui trabalhar como professor, mas a astronomia sempre teve como um elemento ali pessoal, individual, meu, de interesse, né? E eu sempre carreguei comigo isso, né? A astronomia sempre foi... Eu, na graduação, fiz iniciação científica em radioastronomia, né? Com o professor Lepine, lá da USP, e quando eu terminei a graduação, eu terminei indo para a licenciatura, fazendo minha formação em licenciatura e trabalhando como professor na rede de ensino aí de São Paulo, né? Aí trabalhando como professor no antigo colegial, né? Acho que não usa mais, né? Agora é ensino médio, né? E aí quando eu saí de São Paulo e vir aqui para Campo Grande, eu fui, assim, eu tinha um telescópio pessoal meu, né? Um pequeno até, né? Um de 15 milímetros, de 150 milímetros, e aí quando a minha esposa engravidou do meu filho, eu fiz um chá de bebê, um chá de bebê que foi no dia do eclipse lunar. E convidei as pessoas aqui da cidade que eu tinha contato, né? E aí estava lá o chá de bebê e o telescópio no quintal apontado lá para a Lua. O evento principal não foi o chá de bebê, foi o eclipse. Aí as pessoas descobriram que eu tinha um telescópio, aí começaram a me chamar para fazer atividades na praça com alunos, aí a coisa foi, eu entrei na universidade, aí a coisa caminhou, né, naturalmente, assim. Então, a sua vida se divide antes do planetário e depois do planetário. Na verdade, antes do planetário são só 7 anos. Obrigada. Obrigado a vocês. Eu estou evitando falar de astronomia, astronomia posicional aqui, tá? De astronomia mesmo, né? Porque me chamaram para falar de astronomia cultural. Então, mas professor, à disposição de vocês. Posso fazer uma pergunta? Pode. No final aí. Eu queria saber se você pode comentar um pouco da relação que tem essa astronomia dos povos brasileiros, vamos dizer assim, dos povos sul-americanos, em relação aos povos da América Central e América do Norte, né? Por exemplo, os maias e os astecas. Se existem, se é possível comparar algum nível. Se há alguma equivalência, alguns pontos, né? Isso, perfeito. Então, na cultura tucano, eles têm uma constelação que é da Cobra Grande. Deixa eu trocar de cultura para te mostrar. E essa Cobra Grande, ela está presente em várias culturas da América Central e da América do Sul. Deixa eu só trocar aqui. Cultura tucano. Mas tem outros objetos. Aqui eu tenho só esse objeto para disponibilizar aqui, tá? Mas existem outros objetos. Aqui, ó, tá vendo? A jararaca, né? Essa é a constelação da Cobra Grande, né? Eles não chamavam de jararaca, né? Chamavam de Cobra Grande. Então, esta constelação, ela forma, né, essa imagem, e você vai encontrar elas em alguns povos da América Central e em alguns povos da América do Sul, além dos povos aqui, originários aqui do Brasil. Então, assim, tem vários elementos que apontam para uma certa troca. A gente não sabe se havia troca cultural ou se, de fato, os objetos praticamente, naturalmente, transportavam uma representação, né, de objetos semelhantes, né?
Então, sempre há essa dificuldade de a gente definir, né? Outro objeto também é as Pleiades, né? As Pleiades é uma outra imagem que também você vai encontrar em diferentes culturas, né? Aqui da América do Sul, né? Esse grupinho de estrelas aqui, né? Então, a maioria dos povos identificam esse grupo de estrelas, né, que chamadas de Pleiades, eles identificam como enxame, né? É um enxame. Tanto que assim, na cultura tucano é um enxame mesmo. Chama enxame. Que parece um enxame de abelhas, né? Um céu bem escuro, noturno, você enxerga um monte de estrelinhas assim compostas, assim, como tá postas aqui, tá vendo? Então eles chamavam de enxame. A gente chama de Pleiades, mas eles chamavam de enxame. Então tem vários elementos que podem ser comparados assim em diferentes culturas, olhando uma mesma direção do céu e identificando imagens equivalentes ou, né, similares, né? Por exemplo, aonde a gente identifica o veado, né, que é o veado do Pantanal, né? Os povos ali da Austrália também identificavam um tipo de... Não, desculpa. Onde a gente identifica a ema, os povos da Austrália, né, os nativos, identificavam como avestruz. Interessante, né? Sim. Então, olha, a Austrália está lá, né? A América do Sul está aqui, né? Então, são opostos, né? E a mesma região do céu, eles identificavam objetos semelhantes, né? Eles identificavam... É uma ave, né? Nós não temos avestruz, mas temos a ema, né? E eles tinham avestruz lá. Então, essa identidade é muito interessante, né? Eu estou dando alguns exemplos, né? Mas provavelmente tem muito mais, que aí eu desconheço muitos deles, né? Mais alguma questão, pessoal? Professor, o senhor comentou um pouco sobre o ciclo, né? Que eu imagino que o mais óbvio de se perceber é o ciclo dos dias e do mês, né? Que eles identificavam com base em 2 fases consecutivas da Lua. Mas e sobre a medida de ano, né? Que a gente está... Aí é um pouquinho mais complicado, porque na concepção deles, eles não tinham o ano como nós pensamos, né? Porque, assim, o nosso ano, ele tem aquele problema do... Eu sei o que você está falando, né? Porque, assim, 365 dias, 25, né? Você tem 1/4 de um dia para completar um ano. Só que aí você não consegue colocar assim 1/4. Então, você tira 1/4, tira 1/4, tira 1/4, depois você coloca um ano a mais, fica 366. É isso que você está falando, né? Mais ou menos, né? Porque se eles seguem pelas fases da Lua, então o mês deles também não tem os 30 dias que a gente tem agora, né? Tem 28. Eles não tinham eles não tinham essa mesma pontuação temporal, né, que a gente tem, né? Eles só se baseavam nos ciclos sucessivos da Lua, né, e aí fechavam um ciclo de 12 e começava de novo. Para eles não importava muito essa coisa de um período fechado em um ano, que é a volta completa em torno do Sol. Não era essa a preocupação deles, né? Entendi. Então não tinha uma relação direta da medida do mês com a medida do ano. Não. É que a gente construiu isso para a gente, porque os gregos construíram isso, né? Sim. Gregos, na verdade, não, os romanos, desculpa, né? Que é greco-romana, mas a parte foram os romanos que construíram, né? Essa combinação aí, né? Mas isso aí tem outras origens, né? Eu teria que discutir um pouquinho da astronomia sumérica e mesopotâmica, porque isso advém lá da cultura sumérica. Na verdade, os gregos pegaram emprestado dos povos ali da Mesopotâmia, readaptaram, e aí os romanos, né, se apropriaram. E aí tem uma discussão histórica por que foi feito essas combinações, para fazer essas repetições cíclicas, né, se reafirmarem anualmente no mesmo momento, né? Por isso que a gente tinha que fazer esses encaixes de dias,
E aí os romanos, num primeiro momento, eles criavam os meses especiais, né? O 13º mês, e as diferenças de dias que tinha, eles colocavam nesse 13º mês. Aí depois retomava de novo o calendário normal. Aí depois é que a gente foi modificando, né? Ptolomeu foi lá, modificou e readecou para ficar sempre em 12 dias. Mas é a história dos calendários, né? Convido vocês a lerem essa história dos calendários, que é muito interessante. No caso, vai falar do calendário ocidental. Né? Mas é basicamente isso. A gente tem mais uns 10, 15 minutos para fazer o fechamento, tá bom? Então, acho que se alguém tiver mais uma pergunta, acho que agora é a hora e já vai fechando também. Ok. É com vocês. Bom, professor, posso aproveitar, já que a gente está com a... Desculpa atravessar aí, desculpa. Já que a gente está com a cultura tucano, olha que interessante. A cultura tucano identifica uma onça no céu, tá vendo? Eu vi um rato aí. Cara, eu não Ah, bom. Essas identidades não são perfeitas, tá? Né? Se eu te mostrar, por exemplo, a constelação do compasso, você vai dar risada. Isso não é um compasso, mas foi identificado como constelação do compasso. Isso na cultura ocidental, né? No céu ocidental. Aí aqui você tem o tatu, tá vendo aqui, ó? Legal. Então, assim, é outra. Aqui é a jararaca, né? Aqui você tem o jabuti, tá vendo? Eu não sei se vocês estão percebendo, aqui, ó, você tem o cabo do enxó, né? Aí tem os outros objetos. Eu não sei se vocês estão percebendo que tem uma faixa aqui, tá vendo? Uhum. Então, essa é uma diferença entre as concepções das constelações ocidentais e das concepções das constelações indígenas. Os indígenas colavam as suas constelações na Via Láctea. Isso aqui, esse branquinho, esse claro aqui é a Via Láctea. E os ocidentais, devido à origem, né, do nosso sistema de constelação ser baseado no greco-romano, ele se baseia no caminho do Sol, que é o chamada eclíptica, né? Então, existe uma diferença grande entre como que se concebiam as constelações entre os povos originários, que eles olhavam para a Via Láctea como um caminho de animais. Na verdade, é conhecido como o caminho da anta. A anta abriu esse caminho no céu e os outros bichos caminharam junto com a anta. Tem uma história bonitinha contando sobre como é que era essa aí. É bem legal. Vocês também deveriam procurar, porque na tradição tucana eles têm já até gravado no YouTube a história de como é que os bichos foram parar no céu, né? Foram várias setas lançadas e elas foram encaixando uma na outra, e aí formou uma escada na qual os bichos subiram ao céu. Ah, não vou contar não, vou deixar vocês procurarem. O bom é quando você sai de uma palestra querendo saber mais, senão quando você sabe tudo. Perfeito. Ô, professor. Pois não? Tá. Documentado, qual seria supostamente o primeiro povo a desenvolver a astronomia? Supostamente, no caso. Bom, em termos de civilizações, né, você tem os povos asiáticos, os chineses, acho que são os que possuem as primeiras documentações com registro em documentos, porque a cultura chinesa tinha por hábito fazer documentação eles faziam os registros, né? E aí você tem acesso a esses registros. Então, assim, a pergunta só pode ser respondida se eu levar em consideração os registros, porque em que primeiro povo, aí a gente não sabe, né? Porque os povos foram, todos eles, né, acontecendo em diferentes momentos, em diferentes locais do planeta. Mas documentados, assim, que você encontra, os primeiros documentos são os chineses, né? É ali que você vai encontrar os documentos mais antigos. Depois você vai encontrar algumas tábuas em argila dos povos ali, os sumérios, os babilônicos. Aí você vai encontrar alguns documentos. E alguns papiros no Egito.
Esses são os primeiros documentos localizados. Entendi. Muito obrigado aí, professor. Beleza. Professor, não dá para falar que, por exemplo, o Stonehenge ou mesmo as pirâmides, elas são indícios de estudo sobre astronomia? E são. A disposição da sequência das 3 pirâmides, ela segue uma orientação geográfica, né? E estão em posição equivalente às 3 Marias. O Stonehenge é classicamente um calendário de posição solar, né? Os povos ali, né? Como chamam? Fugiu agora o nome. Os celtas, né? Ali são os celtas, né? Eles faziam a marcação por aqueles monolitos, né? A posição do Sol no nascimento, no pôr, e eles determinavam ali o momento do dia mais longo do ano, né? Então, quando o Sol passava por um determinado ponto ali do calendário, esse é o dia mais longo, né? E depois outro ponto era onde era o dia igual, né? O dia igual, noite e dia igual, né? Quer dizer, período de noite, período de dia são iguais. E o outro ponto é o ponto de menor tempo de dia, né? Quer dizer, então você, na verdade, tem o céu do verão, né? Que é o dia mais longo do ano, é quando você tem o céu do verão. Aí você tem o céu de primavera e outono, que é quando você tem o momento da equivalência, e você tem o céu de inverno, né? Que é quando você tem a maior parte do céu noturno e uma parte do céu diurno mais curta, né? Então, eles têm essa orientação baseada naqueles monolitos, naqueles documentos, naquelas exposições, né, dos monolitos ali da construção do Stonehenge, né? Mesmo isso ainda é mais moderno que os povos chineses que surgiu comentário. Você fala em termos de data? Sim. Mais recente. Então, é que ali não são documentos, né? No sentido documental, né? Ali ali é como é que a gente fala? São sítios arqueológicos, né? Que você tem ali, na verdade, né? E você não tem um documento que fala sobre eles, você identifica a existência deles e faz uma interpretação deles, baseado no que eles mais ou menos representam na hora que você interpreta aqueles objetos, né? Então, é um pouco diferente. Quando você fala documentação, né? Estou pensando na documentação mesmo de registro, aquela que você faz de forma sistemática, né? De forma sistemática, você vai ter os chineses, você vai ter os indianos, os hindus, né? Você vai ter os suméricos e você vai ter os egípcios. Agora, se eu colocar isso em escala temporal, com certeza o Stonehenge está lá para trás, né? Eu tenho que ver a data aí que tem de estimativa da sua construção, mas com certeza é bem antiga. Eu não sei agora de memória, teria que dar uma olhada de novo nos documentos que falam sobre as investigações do sítio, né? Entendi. Obrigado. Tá? A gente tem aqui no Nordeste, a gente tem uma pedra, um monolito, né, deitado assim, né? Onde você tem várias pinturas em pedras, como é que chama? Rupestres, é isso, pinturas rupestres. E onde você identifica que alguns daqueles elementos podem ser interpretados como objetos no céu. Né? Mas, assim, não é um documento porque você não tem um registro documental, né? Você tem ali o registro, mas não é documental. Você tem ali é um registro, né? Histórico, mas ele não é como aquele que você tem acesso às informações internas, né? Ele é um registro histórico, mas ele não é aqueles que vão te dar informações adicionais. Então, você tem que interpretar para dizer o que eles podem estar dizendo, né? Então, no Nordeste, você tem bastante desses objetos aí que você encontra nessas pinturas, e algumas delas, alguns pesquisadores têm identificado como algumas representações do céu. Mas aí é uma interpretação do arqueólogo, né? Não é uma coisa que você possa dizer, né? Agora, quando você pega os documentos chineses,
eles colocam as datas, as posições, eles tinham uma forma de mapear o céu com posições, então eles indicavam quem que eram os objetos, né, então eles identificavam, quando era cometa, eles colocavam cometa, quando eram os objetos que se movimentavam, né, que eram chamados planetas, né, eles colocavam e identificavam, né, então eles sabiam exatamente, você sabe exatamente do que ele está falando, porque os documentos são bem claros, né, são registros mesmo documentais. Legal. Beleza. Bom, acho que então a gente pode ir encerrando, se você quiser fazer um encerramento, professor, porque a gente começou às 8h30, agora são já 10 às 10h. Nossa! Tá bom. Uma conversa muito boa. Muito bom, muito bom. Eu gosto mais de conversa mesmo, eu acho que a conversa é a mais agradável. Então, eu queria agradecer o convite, vocês podem, o Luiz pode disponibilizar meu contato, né, não tem problema nenhum, o e-mail, quem quiser solicitar alguma documentação, algum material, eu posso encaminhar, né, a própria escola, se desejar também, eu posso mandar alguns materiais, ou indicar alguns sites confiáveis, né, tem muita coisa falando que não fala nada, e tem muitas coisas que falam muito e bem. Então, tem bastante lugares que vocês podem buscar essas informações, né? Hoje nós já temos teses de mestrados e até um ou outro doutorado falando sobre essas astronomias culturais, né? E algumas até propondo formas de inserção da astronomia cultural dentro da educação básica, né? Isso já é uma coisa que é mais está ainda só no campo da pesquisa, né? Porque se vai se efetivar ou não, aí depende um pouco das políticas. Mas o importante é que... De qualquer forma... Oi, pode falar. Não, o importante é que se continue pesquisando e que isso seja aprofundado para criar raízes, né, na educação. Sim, também acho. Então, eu queria agradecer a todos, né? Espero que tenha sido prazeroso para vocês. Para mim foi gostoso, gostei da conversa, achei ótimas perguntas, e eu espero que vocês agora façam, não uma noite, mas várias noites de observação com os alunos.